paz seja com os irmãos. Amém. Que a paz seja com os irmãos. Amém. Quem está alegre nessa noite, diga aleluia. Aleluia. Eu queria pedir para os irmãos o que vamos falar hoje, irmãos, é muito marcante na nossa vida. É algo que para a gente nunca mais esquecer. Então eu queria toda a sua atenção para que Deus possa fazer a obra devida no seu coração daquilo que vai ser falado. Posso ouvir você dizer amém? Amém. Nós vamos, irmãos, ler um texto. Só que antes de ler, eu queria fazer um comentário com os irmãos. Amém? Amém. Deixe tua Bíblia na sua mão. Eu quero, já dentro da palavra, antes de fazermos a leitura oficial do texto que vamos ler, falar um pouquinho, irmãos, da sexta-feira, que chamam de Sexta-feira Santa, do sábado e do domingo, chamado de Páscoa, que é hoje. Normalmente, nós faríamos uma ceia no dia de hoje. Para quem não sabe, nós fazemos ceia só uma vez por ano. E é exatamente no domingo de Páscoa. Porque a ceia foi celebrada na Páscoa. Jesus celebrou na Páscoa. Nós simplesmente temos a opção de celebrar na Páscoa. Só que esse ano não vamos celebrar a ceia. E Deus proverá se vou programar uma ceia ainda esse ano ou se vamos esperar o ano seguinte. E quero dizer de antemão que ninguém é obrigado a fazer ceia todo mês. Não tem na Bíblia. A única coisa que a Bíblia diz é para participar do sangue de Cristo. Se você já participou uma vez, você participou do sangue de Cristo. É isso que nós aprendemos nas Escrituras. Não há datas específicas para você. A Bíblia diz assim: todas as vezes que os fizeres, fazei em memória de mim. A ceia é algo que se faz em memória de Jesus Cristo. Você entendeu? Amém. Memória, o que é memória? É lembrar o que Cristo fez. E é para isso que serve a ceia. Não é para mostrar que você é santo, não é para mostrar que você está bem com a igreja, não é para você mostrar para o pastor que você participou da ceia, nada disso, irmão. Eu lembro que quando eu pertencia ao catolicismo, eu não sou contra os católicos, nada, porque eu fui católico, eu vim de lá. E quero dizer para vocês, irmãos, que às vezes eu participava de uma coisa que eles chamam comunhão, que é a hóstia. E eu participava só para as pessoas verem que eu estava participando. Na realidade, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Estão entendendo, irmãos? Então, a comunhão, a ceia do Senhor, eu quero dizer para os irmãos que é bom nós não estamos fazendo, porque muita gente até hoje entendeu bem o que é a ceia. Eu não quero que você participe e comete um grave erro sobre a ceia. Os irmãos entenderam, não é? Amém? Amém. E voltando agora, irmãos, ao que vamos falar, não adiantaria, irmãos, eu ler o texto que vou ler para os irmãos, sem antes fazer esse comentário que eu vou fazer dentro da palavra de sexta, sábado e domingo. Primeiro, sexta-feira é chamada Sexta-feira Santa, tá certo? Isso pelo próprio catolicismo romano. Como o Brasil é um país católico, é até um feriado. Eu não acho ruim porque eu não trabalho na sexta-feira, né? Não acho ruim, a gente pode emendar com o sábado, com o domingo, não tenho nada contra isso. Quem não gosta de feriado aí, hein? Eu gosto. Todo bom brasileiro gosta de feriado. E tenho nada contra, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos sobre Sexta-feira Santa. Irmãos,
não é só a sexta-feira que é santa. A segunda é santa, a terça é santa, a quarta é santa, a quinta é santa, a sexta é santa, o sábado é santo, o domingo é santo, para quem é santo. Agora você fala, mas quem é santo? Santo não é a pessoa pura não, irmão. Santo não é quem não peca. Santo é quem separou a sua vida para Deus. Santo não é aquele que frequenta a igreja, que tem religião. Ah, eu tenho minha congregação, eu tenho minha vida, e daí? A Bíblia quer o santo. O que é o santo? É aquele que separou a sua vida para Deus. Este é santo. Vocês querem uma prova? Quem já ouviu falar na Santa Casa? Hein? Ela é santa? Ô, irmão, santa quer dizer, ela está separada para um determinado fim. Então santo significa separado, irmãos. Guarde isso que eu estou falando para o irmão. Santo significa o quê? Separado. Quem já se separou e falou, agora eu vou ser de Deus? Amém. Amém. Oh meu Deus, aumenta a nossa fé. Quem já fez isso, irmão? Amém. Isso é a coisa mais gloriosa que um homem pode fazer, uma mulher pode fazer. Tem que você perguntar assim, quem é corintiano? Oh, nós somos, como é que eles dizem? Nós somos malucos, não é doido? Eles falam, nem sei bem, mas nós somos loucos, todo mundo louco e dá um pulo. Irmão, espera aí, quem é santo do Senhor aqui? Amém. Santo, irmãos, não é o puro, é aquele que separa a vida para Deus, porque tem gente que é o religioso, ele só frequenta, mas não é separado para Deus. E não é só lá no catolicismo e outras igrejas, não, aqui também tem, no evangélico também tem, só vai na igreja para dizer que é crente, mas não é santo, porque não faz as coisas de santo, às vezes faz pior as coisas que não prestam do que os de fora. Então, irmãos, que eu estou falando, estou sendo realista com os irmãos. Santo é aquele que separa a sua vida para Deus, é aquele que fala, não vou fazer isso porque eu sou do Senhor. Isso é ser santo. Agora tem que falar, eu quero que se dane, eu quero que se exploda, não é isso que eles falam? E faz o que quer e pinta o sexo, não é isso, irmão? Santo. E que Deus levante no nosso meio muito santo, amém, irmão? Amém. Santo é separado para Deus. E no meio disso, sexta-feira santa não existe. Para mim toda semana é santa. Para quem é santo. Para quem não é santo, nem a sexta-feira é santa. Vai de jeito só no nome. Agora não existe mais isso, mas no tempo que eu era adolescente, na sexta-feira, irmão, a gente nem gritava alto, que a avó, a mãe e o pai não deixavam. Hoje, se não é verdade, não é, irmão? Não faz isso não. Tem cabelo penteado. É, e quando você fazia uma arte na sexta-feira, a mãe já falava, olha, amanhã é sábado de aleluia, hein? Eu desconto que você não batia nem no filho. Come carne. Carne nem se para, não comia mesmo. Irmão, era assim. Mas hoje as coisas mudaram. E o mais importante, irmão, é você saber o que é santo. Santo é quando você separa para Deus a sua vida. Ou algo que você fala, isso aqui vai ser do Senhor. Você separou o seu dinheiro no bolso e fala assim, aqui eu vou dar para a igreja. Aquele dinheiro é o que? Santo. Está separado para Deus. Amém? Amém. Inclusive eu aqui nessa igreja já separei um grupinho de irmãos e falei, vocês estão preparados, vão ser preparados para ser obreiro. Esses irmãos estão preparados para ser o quê? Santo. Obrigado, é isso mesmo. Não, ser separado para Deus não é fácil, por isso que Jesus falou que o caminho é estreito. Então, eu quero falar sobre a sexta-feira, sobre o sábado e sobre o domingo de 2000 anos, 2014 anos atrás. Você quer ouvir? Eu quero. Eu quero. Vamos voltar no tempo, irmãos. Eu quero mostrar para você e falar hoje de um santo chamado Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria toda a sua atenção. A primeira coisa que se diz na sexta-feira santa, que foi o dia que morreu Jesus. O dia que morreu Jesus. Então hoje eu quero, irmãos, como está sendo gravado, intitular o que eu vou falar. Essa mensagem eu quero dar um título para você guardar. Chama Jesus Morto. Tá certo? Tá certo. Fale comigo, Jesus Morto. Jesus morto. É sobre isso que
Você viu na reportagem um grande comentarista de futebol, Luciano do Vale. Ele estava viajando de avião. É do Vale mesmo? É isso mesmo. Ele estava viajando de avião para Uberlândia, isso, para ser o comentarista de um jogo que teve hoje. Meu irmão, ô irmão Vanderlei, tem um bichinho ali que está tirando a comunhão dos irmãos. Oh meu Deus, que bichinho endemoniado esse aí, viu? Obrigado, você tá bom de pontaria, só deu um tapa. Diferente. Vamos voltar ao trabalho, irmão? Tem chifrinho rabinho, irmão? Tem chifrinho rabinho? É o diabo, Tem chifrinho e esse negócio estranho. Mas já foi. Bem, irmãos queridos, vamos voltar à comunhão, uma palavra, irmãos. Amém. Amém? Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Porque a palavra ela é santa. Então, eu gosto que toda atenção seja dada a ela, e às vezes essas coisinhas tão simples atrapalham. Irmãos, e onde paramos? Quem sabe como é que está ouvindo? Onde paramos? Jesus morto. Isso. E eu estava dizendo para os irmãos do Luciano do Vale, Sendo vale. que ele ia vamos dizer, ser um comentarista de um programa hoje na televisão e não apareceu. Por quê? Porque ele morreu. E quando se falou assim que ele estava morto, todos aqueles que amam o futebol ficaram, puxa vida, morreu o Luciano do Vale. Porque a palavra morto não choca. E quando chega alguém para você e fala, sabe quem morreu? O vizinho. Nossa, que morreu a mãe de fulano, o ator não sei quem, morreu. Ah, meu Deus. A palavra morto choca qualquer um. Eu vou ser sincero para vocês, eu já chorei por ver um cachorrinho de casa morto. Tivemos que sacrificar um cachorro. Meu filho que fez o sacrifício de levar ele para o veterinário. Despedimos do cachorro, né? E o Ricardo foi levando ele puxado pela cordinha para a gente nunca mais vê-lo. Todo mundo chorou em casa. Porque a palavra morto é morte. E eu vou traduzir agora. A palavra morte, seja do que for, irmãos, ela machuca e muito. Ela choca. E no meio disso, por que a morte, irmãos, ela choca? A morte significa, sabe o quê? Fim. Sabe aquele filminho que você está assistindo, que você está gostando dele? De repente aparece tia. Fim. Hein? Fim. A morte é isso. É o fim. Só que por mais ruim que ela seja, todos vocês sabem que vão prová-la um dia. Ricardo, tio, Leite. pastor, Direito. e o pior é que não tem idade, mas é uma realidade da vida. Isso eu não estou sendo, irmãos, como se diz assim, querendo mostrar para os irmãos algo trágico. Não é isso não, isso é realidade mesmo. Aqui não dá para fugir. Não dá para fugir. E tem gente que fala, eu não gosto muito de falar de morte, porque tem tanto medo da morte, não gosta nem de falar dela, né? E aqui, o que nós estamos falando, irmãos, que ela dói, ela machuca. Por quê? A morte significa adeus. Adeus é isso aqui, ó, adeus. Só que não é um até logo, não. É adeus para sempre. Difícil isso. Eu e minha esposa, nós temos uma preocupação às vezes, não é, esposa? Posso falar? A gente olha um para o outro e fala, como que eu vou viver sem você? Não, como que eu vou viver sem você? Acostumamos todos esses anos que estamos juntos e falamos, quem que vai deixar o outro sozinho? Isso falamos, viu, jovens? Porque nós já temos mais de 60 anos. E daí nós achamos que vamos viver 10 anos. Às vezes achamos que vamos chegar a 15 anos a mais. Não sabemos. Mas nós falamos sobre a morte, porque ela é uma realidade, irmão. É uma realidade.
E a morte é isso aí, é um sentimento que machuca, porque fim, acabou. Esse tiente que estamos falando significa acabou. Acabou. Isso é morte. Então, na sexta-feira que nós estamos falando, eu quero falar sobre a sexta-feira de 2000 anos atrás. 2014 anos, estamos na era cristã. Não sei se eles erraram algum dia, mas os anos começaram a ser contados novamente depois da morte de Cristo, que chama era cristã. Quem estuda sabe disso, quem já estudou sabe, quem não estudou ainda já está sabendo. Nós vivemos a era cristã de 2014 anos atrás. Então, 2014 anos atrás, irmãos, nessa sexta-feira, agora que passou, realmente é pelo calendário hebraico. Essa sexta-feira é tirada realmente do calendário original. E vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Olhe bem o que eu vou falar. Eram 9 horas da manhã, 9 horas da manhã dessa sexta-feira, que iniciou a crucificação. Amém. Eram 9 horas da manhã. Ela é chamada na Bíblia de a hora terceira. Não precisa abrir sua Bíblia nem conferir agora, irmão, porque eu quero que você ouça o que estamos falando. Mas depois eu vou dizer só para vocês que isso está no livro de Marcos, no capítulo 15. Tá? Mas não abra, irmão. Por favor, não abra, porque vai tirar toda a sua comunhão com a palavra. Só grave, Marcos 15. Marcos foi o que se preocupou de marcar a hora. Nenhum dos apóstolos se preocuparam em marcar a hora, só contaram os fatos. Mas ele marcou, o Marcos marcou as horas. Ele falou, na hora terceira, ele foi crucificado. Ou seja, foi para a cruz. Terceira. Você sabe qual que é a hora terceira, irmão? Quem sabe? 9 horas. 9 horas da manhã. Porque pelo calendário hebraico eles são justíssimos, eu acho corretíssimo. O dia começa quando o sol nasce. 6 horas da manhã. Então a hora terceira era 9 horas da manhã. Vocês sabiam disso? 9 horas da manhã ele foi levado à crucificação. E por quê? Porque prenderam-no muito cedo. Na madrugada, quando ele estava orando com os discípulos. Nessa sexta-feira aconteceu um outro fato. Na hora sexta. Que hora é a hora sexta? Quem sabe? Meio-dia. Meio-dia. Irmãos, meio-dia dessa sexta-feira aconteceu um outro fato. Sabe o que aconteceu? O céu escureceu. Agora, eu estou mostrando para vocês, irmãos, veja que morto era esse que estava lá na cruz, que até o céu escureceu. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Amém. Imagine vocês que até a natureza, a Bíblia diz que houve terremoto, tremeu a terra, escureceu o céu em pleno meio-dia. Que a hora sexta é meio-dia, a hora que o sol é mais forte, irmão. Houve escuridão. E o tempo todo que ele estava ali, que aconteciam os fatos que eu não vou comentar, você já viu filmes, você já viu, já leu na Bíblia, eu não quero comentar detalhes. Mas ali, irmãos, o sol escureceu e ele estava lá na cruz. E sabe até que hora, irmãos? Ele ficou assim, escuro, céu escuro, até a hora 9.
Que hora é a hora nona, quem sabe? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Se você contar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dá 9 horas. Porque na hora nona, foi aquela hora que ele fala, né? Depois de todos os fatos que você conhece, que ele disse assim: Senhor, nas suas mãos entrego o meu espírito. E ele não falou assim, não, ele gritou, viu, irmão? Foi um grito que Cristo deu. Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Deve ser um grito com agonia, porque ele estava com dor, estava ali. Irmão, o dia da morte, vou dizer uma coisa para você, ele é marcante para a família, para as pessoas que ficam. Ele é muito marcante, porque vê como a pessoa chegou até a morte. E Jesus chegou da pior maneira, porque ele era jovem, ele era moço, e verteu ali todo o seu sangue na cruz. Estão ouvindo? Amém. Até as 3 da tarde que ele bradou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amém, Jesus. Aí Jesus morreu. E preste bem atenção, irmãos. Passamos da sexta, agora para o sábado, mas quero parar aqui. Jesus estava morto. E é aqui que nós vamos começar a nossa mensagem desta noite, que vai ser o final, não é, irmãos? Também, mas eu quero que você guarde o que nós vamos falar. Jesus morto, ele experimentou a morte. E eu quero perguntar para os irmãos, quando isso aconteceu na hora nona, na frente da cruz, preste atenção, na frente da cruz estava um centurião. Para você que não sabe o que é centurião, era um homem da guarda romana, que ele era chefe de 100 soldados. Por isso ele é chamado centurião. E ele, olhando para Jesus, ele era um homem acostumado a ver muitos morrerem na cruz. Mas quando ele olhou, irmãos, sabe o que aconteceu com ele? Ele creu. Ele, fale comigo, ele creu. Ele creu. Irmãos, quando ele viu o homem dar aquele brado: nas tuas mãos entrego o meu espírito, e aquele centurião que estava olhando, ele chegou à seguinte conclusão: realmente este era filho de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Mas o que estamos mostrando para os irmãos, sabe o que eu quero mostrar para você realmente, irmãos? Quantas pessoas hoje veem tantas maravilhas de Deus, como aquele povo viu maravilha, viu o céu escurecer. Por que fala que só o centurião creu? Porque a maioria não creu. Hoje ser crente, irmãos, não é soberba para ninguém, não, é privilégio. Crer hoje no Senhor é privilégio de Deus. Como aquele centurião recebeu, foi o primeiro crente, foi o primeiro a ser privilegiado pela cruz, porque ele falou: esse era filho de Deus. E quantos estão aqui, e quantos estão lá fora, que não falam: ele é filho de Deus, ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor. Tem que crer, irmão, senão não fala. Obrigado, Jesus. Quem não crê só fica de boca fechada. É verdade, Senhor. Pode ser religioso, pode ser o que for, mas não abre a boca. Você, por que está escrito aqui o que ele falou? Porque ele abriu a boca, ouviram ele falar.
Esse é a vida de Deus. Como que eu vou saber se você é de Deus, se você não abre a tua boca? Eita Deus. Fala mesmo. Fala mesmo. Irmãos queridos, é verdade que eu estou mostrando para vocês. Guarda que nós estamos falando nessa sexta-feira passada, há 2014 anos atrás, aquele centurião creu. Onde estavam os apóstolos? Onde estavam os discípulos? Fugiram com medo da guarda romana. Que pena. Eles poderiam estar pregando para aqueles soldados que iam ganhar mais para aqueles almas para Cristo, mas eles fugiram. E quantos meus irmãos têm o chamado de Deus e estão fugindo? Muitos. E aqui, claro, não é, irmãos? Jesus deixou saudade, porque quando se parte se deixa saudade. Irmão, por de quantos você já sentiu saudade que partiu? De quantos? Eu não tenho pai nem mãe. Até hoje eu tenho saudade da minha mãe e do meu pai. Minha mãe morreu serva de Deus, abençoada, graças ao sangue do Senhor, separada por Deus, orou muito por mim. Irmão, meu pai morreu novo, cigarro matou meu pai. Estou com 42 anos. Por isso sou contra o cigarro. Ele foi um assassino do meu pai. E quantos não largam dessa peste? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Dói até hoje a saudade. Jesus deixou saudade. Fale comigo, Jesus deixou saudade. Jesus deixou saudade. Eu tenho certeza, irmãos, que há 2000 anos atrás estava ali a mãezinha dele. Para mãe, filho não cresce. É sempre um filhinho da mamãe, não é? Eu fui filho único e eu era o filhinho da minha mãe. Barbado, pai do filho, com a esposa e tudo mais. Para minha mãe eu sempre era o garotinho dela. E eu tenho certeza que ali estava Jesus. E a mãe dele foi a primeira a sentir aquilo que a mãe é que mais sofre quando vê o filho caído na sarjeta, na calçada, irmãos. A mãe é que sofre. E quando se morre, irmãos, eu tenho certeza que quando começou a espalhar a notícia da morte de Jesus, guarde bem, já foi indo a saudade junto. Talvez alguém falou assim: o quê? Morreu quem? Aquele que ficava lá na praia da Galileia pregando? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Amém. Morreu aquele? Outro falou: o quê? Morreu aquele que eu vi levantar um paralítico? Sim, morreu. Morreu aquele que eu vi um surdo ouvir, aquele que eu vi um cego enxergar, ele morreu. Por isso que eu estou falando para vocês hoje o que era um Jesus morto. Os discípulos fugiram com medo de serem mortos também. Mataram o nosso mestre, que era o maior, agora vamos procurar-nos. E fugiram. Vocês estão vendo o que é um Jesus morto, irmão? Não, ele não foi um morto diferente, não. É um morto como qualquer um, porque comentários se seguiu que ele tinha morrido. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes você olha para alguém morto, irmão. Não sei se já aconteceu isso com você. Você olha a pessoa ali em cima da mesa inerte e você fala: acabou. E chora. Jesus, irmãos, apenas o envolveram num lençol e já o levaram para ser sepultado.
poucos que choraram próximo a ele. João, sua mãe, Maria, Maria José de Arimateia, eram poucos. Agora, eu pergunto para vocês uma pergunta que a gente faz quando vê a pessoa morta. A gente fala, acabou. Esse era o espírito dos discípulos. Acabou. Acabou. Vamos voltar para a nossa pescaria de antigamente, que a maioria deles eram pescadores. Acabou. Vocês estão vendo qual foi o efeito de Jesus Cristo morto, irmão? Acabou. E para vocês terem uma ideia, muitos voltaram a pescar. Faz tempo que eu não entrava no barco, não é, Vanderlei? Ele algum dizia para o outro, mas vamos jogar a rede, acabou, o mestre acabou. Seria isso o Espírito. Irmãos queridos, eu penso em nós hoje, né? Já pensou, irmãos? A gente vai olhar para um pregador no dia e falar, puxa, mas esse irmão pregava tão bem, acabou. Ô irmã, aquela irmã cantava tão bem, acabou. Aquele irmão era fiel na igreja, mas morreu, acabou. Não é isso? Esse é o sentimento quando você está morto. E com Jesus também não foi diferente. Muita gente ficou nesse espírito. E eu pergunto, quero fazer uma pergunta para você agora fundamental. Estamos encerrando essa parte da palavra. Eu quero mostrar para você, irmãos, uma pergunta fundamental. Imagine você agora comigo, tá? Eu não vou dizer para você imaginar tanto como quando eu era criança, na igreja que eu frequentava no catolicismo, tinha embaixo de uma mesa lá, irmãos, uma imagem que eles chamavam de Jesus, de um homem todo machucado, com os olhos virados para cima e tal. Eu era criança, eu lembro que eu era pequenininho assim como essas crianças, e eu tinha medo daquela imagem. Você também fez isso? Um dia na igreja, eu como criança danada, estava olhando embaixo das mesas, suspendi uma toalha assim, irmãos, e dei de cara com aquele homem dos olhos virados. E cheio de dinheiro lá dentro. Esse eu nunca vi. Se eu tivesse, eu deve ficar meio alegre. Dinheiro lá dentro. Irmãos, aí aquela imagem. Agora eu quero que você imagine Jesus não como aquele, isso que eu quero dizer para você. Imagine um Jesus morto, envolto no lençol, todo machucado, todo ferido, e você dizer, acabou. E quando você olhar para aquele Jesus no chão, do jeito que você quiser imaginar, eu pergunto para você, Jesus estava morto? Hein? Está ouvindo, irmão? Jesus estava morto ou não estava? Estava morto, irmão. Estava morto. E quando a gente diz que morreu, acabou, a palavra morreu, acabou, então a gente diria, morreu, acabou, o mestre acabou. Esse é o Espírito. Mas eu quero mostrar para vocês, irmão, que não é essa a verdade. Não acabou. Não é essa a verdade. Isso vai ajudar você mais um pouquinho quando você vê alguém morto. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês, em nome de Jesus, aonde estava o Espírito de Jesus no sábado. Você quer saber? Eu quero. Na sexta para o sábado. O corpo dele foi para a sepultura, não foi? Foi. Quem tiver dificuldade para abrir, peça para o irmão Vanderlei, ele vai te ajudar, porque estamos encerrando a palavra, mas estamos no fim. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, é epístola bem próxima ao Apocalipse. Na frente só tem epístola de João, Judas, depois é o Apocalipse. Pedro 3. 1 Pedro 3. Ajuda, irmãos, quero que todos leiam comigo, por favor.
terceiro livro antes do Apocalipse. Encontraram? Amém. Amém. Todos? Todos. Leem comigo. Vamos ler. E em seguida vou explicando para os irmãos. 1 Pedro 3. Só quero ler com os irmãos. Tem gente procurando ainda, vamos aguardar mais um pouquinho. Quero que a irmã ajude o irmão, se precisa. Achou? Tá certo? Vamos lá. 1 Pedro 3, versículo 18. Diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar-nos a Deus, mortificado na carne, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Diga amém. Não feche a Bíblia, não feche. Amém. Eu quero explicar esse versículo porque muitos não entenderam. Diz assim: porque também Cristo padeceu pelo nosso pecado. Quer dizer, é o que aconteceu. O justo pelos injustos. Ele morreu para quê? Para nos levar-nos a Deus. Olha, mortificado na verdade na carne. Sabe o que quer dizer isso? Que ele estava morto no corpo. Morto no corpo. Morto na carne é morto no corpo. Fale comigo, morto no corpo. Morto no corpo. Isso. Só o corpo estava morto. Ó, mas aqui mais vivificado pelo Espírito. Sabe o que quer dizer isso? Vivo. Estava vivo no Espírito, irmãos. Quando você vê a pessoa morta, a pessoa está morta ali, mas cadê o Espírito da pessoa? E aqui vamos perguntar agora, mas cadê o Espírito de Jesus? Onde que ele estava? Se ele estava vivo em Espírito, onde ele estava? Vamos ler então? Olha só, presta atenção, irmãos. Verso 19: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Espera aqui, vamos parar aqui um pouquinho de novo. No 19: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Vamos parar aqui? Só um pouquinho, irmão, não feche tua Bíblia. Ele estava vivo no Espírito. Fala comigo, vivo no Espírito. Vivo no Espírito. E no Espírito ele foi e pregou para os espíritos em prisão. Ele foi pregar, sabe como? Em Espírito. Fale comigo, ele foi pregar em Espírito. Foi pregar em Espírito. Não é eu que estou falando, irmãos, é a palavra de Deus que está falando. Então no sábado e no domingo à noite, vamos no sábado à noite de domingo, que era a noite de sábado, que nós costumamos dizer, Jesus estava onde? Pregando para os espíritos que estavam presos. Quem eram esses espíritos? Vamos ver agora? O 20 está falando dos espíritos, os quais no outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a água, no qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Vou parar aqui um pouquinho. Quem entendeu esse versículo? Diga amém. Deixa eu ver. Ah, vou escolher. Oh, que bênção. Vou escolher quem vai falar, irmão. Quem eram desses espíritos? Eram de onde que Jesus estava pregando, hein? Quem quer responder? Amém. Você, o Ricardo não vale. Quem quer responder fora o Quem quer Ricardo? responder? Vocês entenderam, irmão? Entenderam o texto? Onde ele estava pregando? Vocês querem saber de uma coisa? Ele estava pregando para espíritos que estavam presos. Eram espíritos de pessoas que já tinham morrido, mas estavam presos. É isso que está escrito, irmão. Olha, e era no tempo da arca. Não é? Você sabe onde morreram esse pessoal, irmão? Foi o mundo inteiro morreu afogado na água, no dilúvio. Então Jesus foi pregar para todos aqueles que morreram no espírito deles que morreram nas águas. Vocês estão entendendo agora? Então Jesus, mesmo morto, o corpo dele estava ali. Estava ali o quê? Ele estava pregando para os, foi pregar para os espíritos que morreram na época do Noé. Ele
ele tinha autoridade para isso, porque Deus deu para ele toda a autoridade no céu e na terra. Deus deu autoridade para Jesus e ele foi pregar até para os que estavam mortos, irmãos, no tempo do dilúvio. Agora diz assim, só na época do dilúvio, vocês sabiam que só a família do Noé foi salva? E que o resto todos morreram afogados nas águas? Esses espíritos tiveram pouco ensinamento, esses espíritos tiveram pouca, essas pessoas tiveram pouca orientação, mas elas ouviram Jesus pregar em espírito. Agora não vem me perguntar o que foi que Jesus pregou, porque eu não sei, porque a Bíblia não fala sobre isso, só fala que ele pregou para eles. Hein, Vanderlei? Nem queira adivinhar o que ele pregou e qual era a chance deles, porque era para mortos. Nós estamos vivos ainda, para a glória de Deus, amém? Amém. Então, igual essas almas se salvaram. E uma coisa eu quero deixar para os irmãos: por que eles estavam presos? Porque na época que Noé falava, arrepende-se dos pecados, que Deus vai mandar o dilúvio, não davam ouvido e foram rebeldes. Quem sabe o que quer dizer a palavra rebeldia? Contra. Hein? O que é rebeldia? O que é rebeldia, irmãos? Irmãos, o que é rebeldia? Pessoas que não obedecem. Hã? Pessoas que não obedecem. Irmão, rebelde é aquele que desobedece uma autoridade. Tem autoridade maior? Não é? Tinha autoridade de Deus nele. E foram rebeldes. Agora eu pergunto para vocês aqui: quem está sendo rebelde aqui? Opa, ninguém falou amém. Amém. Demorou. Demorou, mas apareceu um então. Está sendo rebelde? Não seja mais. Irmãos, rebelde é aquele que não obedece à verdade, é rebelde. E conhece que ouve, mas não aceita, é rebelde, é rebeldia. E isso custou para eles morrerem afogados e o espírito ficar num lugar preso, em prisão. Não pergunta para mim também como é essa prisão, porque a Bíblia não revela, só fala que eles estavam prisioneiros. Ó, não se assuste se eu dizer para você que nosso espírito está aqui prisioneiro na terra também, prisioneiro desse corpo aqui, viu? Porque ele veio de Deus e quer voltar para Deus. O teu espírito quer voltar para Deus. Deus pôs teu espírito aqui para você voltar para Ele, irmãos. Está entendendo? Muitos não vão votar porque vão ser rebeldes, não vão dar ouvido à palavra de Deus. E se pensa bem, meu Deus, como dizia o apóstolo, quisera deixar esse corpo dessa morte e partir para a glória do meu Deus. Porque esse corpo sente dor, sente fome, sente raiva, sente isso, sente aquilo. O teu espírito está nele, mas o teu espírito não foi feito para ficar aí. Por isso que você vai ser um dia morto. Porque esse Jesus morto, sabe o que ele fez? Quando ele morreu, ele deu para você uma chance, viu? De acontecer na tua vida o que aconteceu no domingo, hoje. Glória! No terceiro dia, o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou. Fale comigo, ele ressuscitou. Irmãos, essa é a esperança que temos, irmãos. É por isso que eu estou aqui, meu irmão querido. É por isso que você está aqui. Porque eu creio na esperança da ressurreição com Cristo. Irmãos, é a ressurreição com Cristo que nós temos que ter na nossa mente para nos impulsionar a andar, impulsionar a servir a Deus, cantar com alegria, servir o Senhor, não ter vergonha da Bíblia, não ter vergonha de falar que é crente, não ter vergonha de falar que é servo e serva de Deus. Sabe por quê eu estou falando isso? Porque Ele morreu para dar a salvação para você, para mim e para aqueles que estão lá fora, para a tua família que não conhece. Jesus morreu para dar vida, e vida com abundância, vida eterna. Amém? Amém. E olha, irmãos, por isso que Ele é chamado de Salvador, e muita gente não sabe por quê. Quando Ele derramou sangue, irmãos, quando Ele derramou sangue na cruz que Ele morreu, Ele deu condições para você fazer o que aconteceu com Ele, ressuscitar. Porque lá Ele ficou sepultado, e hoje no domingo, sabe o que aconteceu? O anjo foi lá, tirou
tirou aquela pedra e Jesus saiu para fora. Oh, glória. E aqueles que falavam que tinha acabado, viu, irmão? Que isso? Começaram a se manifestar. Eu vi o mestre. Eu vi o mestre. As mulheres, eu vi o mestre. Tem até um hino que eu ouvi ouvindo no carro, tão maravilhoso, que tiraram e que fizeram sobre essa passagem bíblica, que o homem diz assim: ele ressuscitou, ele passou lá em casa. É uma frase que esse hino tão lindo fala, mas eu te falo, ele ressuscitou, já passou na minha casa, passou na sua, passou na sua casa. Jesus passou lá, irmãos, ele ressuscitou. Eu vou te fazer uma pergunta: ele passou aqui nesta noite? Ele passou aqui nesta noite, irmão? Ele está aqui. Oh, meu Deus, o dia que eu for crente, o dia que você crê que ele passou aqui nesta noite, irmão, você vai falar um amém que vai tremer isso aqui. Você vai dar um glória a Deus que vai tremer isso aqui. Porque Jesus passou aqui, ele ressuscitou, irmãos. Eu creio. Ele ressuscitou, irmãos. E através do nome dele, do poder dele, um dia a sepultura que você estiver vai se abrir. E você vai ressuscitar com ele, como diz a palavra, amém? Amém.